Hoje iremos contar a história da amebíase. O que é amebíase? Infecção parasitária do colo, causada pelo protozoário Entamoeba histolítica. A amebíase é uma infecção mais comum em áreas tropicais, com más condições de saneamento. Ela é disseminada pela ingestão de alimentos crus, como frutas que podem ter sido lavados com água local contaminada. Caso haja sintomas, podem ser leves, incluir cólicas e diarreia, fezes com sangue, febre e raramente abscessos hepático. Pode ocorrer em casos graves. O tratamento inclui antibióticos. Como é transmitida? Através de alimentos e águas contaminadas. Ocorre em população sem saneamento básico. Ainda que seja raro, a doença pode ser transmitida pelo contato sexual, sem proteção devida. Observe que a maioria dos casos acontecem em países menos favorecidos, onde as condições de higiene são mais precárias, o que facilita a proliferação do protozoário. Ciclo. Ingestão de cistos do parasita por meio de alimentos ou água contaminada. Cisto maduro. Degradação do cisto dentro do intestino. Geração de trofozóitos, estágio adulto do protozoário, que migram para o intestino grosso. Reprodução dos trofozóitos por fissão binária ou bipartição. Reprodução assexuada dos organismos unicelulares. Os trofozóitos atravessam a parede do intestino grosso, invadindo a mucosa intestinal. Na corrente sanguínea, atacam outros órgãos, como o fígado, os pulmões e o cérebro. Enquistamento, conversão em cisto. Cisto imaturo. Cisto com 4 núcleos. E por fim, os cistos saem do hospedeiro através das fezes. Perguntas. Dem, 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 dem. A doença é sempre sintomática e ocorre só no intestino ou pode se manifestar de outra forma? Não! 90% dos casos são assintomáticas, porém, os outros 10% correspondem à população que teve formas agravantes da doença na forma intestinal. Qual o tratamento para a amebíase em caso de alergia ao sequinidazol? Uma opção seria onitazoxanita. Porém, é importante procurar seu médico para saber se você não possui nenhuma contraindicação.
sintomas: febre, calafrio, diarreia, fraqueza, náusea, vômito, sangue nas fezes, cólica, dor para evacuar e gases. Diagnóstico de amebíase. O médico poderá começar com um exame físico, depois perguntas sobre seu histórico médico, realizações de alguns exames específicos, como exame de fezes, exames laboratoriais para verificar a função, hepática para determinar se houve danos no fígado. Os sintomas são comuns a outros tipos de doenças, portanto, é incerto. Na grande maioria dos casos, especialmente na fase aguda, a amebíase pode ser facilmente confundida como dissenteria bacila, salmoneloses, síndrome de cólon irritado e esquistossomose. Mais uma coisinha. Laboratorial. É mais preciso e tem o objetivo de encontrar cisto ou trofosóitos nas fezes. Este pode ser a fresco, direto ou indireto. Medidas profiláxicas para se evitar a doença. Evitar o contato com as fezes humanas. Evitar beber água não tratada. Filtrar e ferver a água de procedência duvidosa. Lavar muito bem frutas e hortaliças. Proporcionar saneamento básico para a população. Tratamento. É feito por medicamentos que combatem o protozoário, além dos sintomas, geralmente 2 semanas são suficientes para a recuperação da enfermidade. Além disso, recomenda-se uma alimentação rica em nutrientes e ingestão de líquidos, por conta da desidratação causada pela diarreia excessiva. Nos casos mais extremos, pode ser feitas cirurgias se os cistos atingirem outros órgãos. Epidemiologia. Cerca de 10% da população mundial infectada apresenta formas invasoras do parasito. Entretanto, o índice de incidência dos casos de infecção é muito variado. Isto devido a inúmeros fatores como condições socioeconômicas e outras. No Brasil, a região amazônica tem o maior índice de casos patogênicos. No entanto, estes apresentam tamanha gravidade que se verifica no México e em alguns países da África e Ásia. Patogênese.
é a ameba intestinal, protozoário causador da amebíase. Terceira causa de morte. Morte, morte, morte. Por doença parasitária. Esse protozoário, habitante do intestino grosso humano, pertence ao subfilo Sarcodina, tendo forma ameboide e locomovendo-se através de pseudópodes. Forma clínica da doença. A amebíase intestinal crônica é a forma clínica predominante entre os pacientes sintomáticos. Formas clínicas da doença caracteriza-se por evacuações frequentes de 5, 6 vezes ao dia, talvez de tipo diarreico ou não, flatulência, desconforto abdominal ou ligeira dor durante alguns dias. Então, acabamos por aqui a nossa história. Agradeço muito por ouvir. Fim!